Finalmente eu li Em Busca de Sentido, né, do Viktor E. Frankl. Esse livro eu já estava de olho, a capa não me atrai tanto, como vocês já me acompanham lá no Instagram. Eu detesto essa capa, eu acho essa capa horrorosa, muito mal feita, e a edição é folha branca. E essa é a minha crítica a esse livro. Ponto. Porque o livro é perfeito. Eu gostei muito desse livro, é um livro 5 estrelas. É um livro que merecia uma edição bem bacana, capa dura, uma capa bem elaborada, enfim. Mas esse livro me trouxe muita coisa boa. É um livro que fala sobre o sentido da vida, a nossa busca pelo sentido da vida. Eu acho que se a gente não tiver um sentido na vida, um objetivo, qualquer que seja, é, a vida não tem um norte, não tem uma direção. É isso que o Victor ele mostra aqui pra gente, partindo de um relato extremamente contundente e preciso da história da vida dele, de uma das experiências mais marcantes que ele passou na vida. Ele foi sobrevivente do Holocausto, ele foi sobrevivente de Auschwitz, não sei se vocês conhecem, mas Auschwitz foi um dos piores campos de concentração do período nazista. Foi chamado como o matadouro, foi chamado também como a solução final ali, né? Muitos relatam que foi um dos piores campos de concentração e onde morreu mais gente. Lá todos os dias chegavam milhares e milhares de pessoas, e para morrer mesmo. Eram pessoas assim que eram escolhidas aleatoriamente, como fala aqui o próprio Victor. O percurso que ele vislumbrou, né? Ele visualizou até chegar a esse destino final, que foi Auschwitz, foi algo muito marcante na vida dele. Eu não sei se vocês conhecem essa história, né, dessa parte do nazismo, uma parte horrorosa. Eu não sei se vocês são novos aqui no canal, mas eu sempre falo sobre literatura de testemunho, e aqui é uma das mais marcantes. Falo sempre em literatura de testemunho, inclusive tem vários vídeos aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para depois vocês verem. Faço inclusive uma espécie de especial aqui no canal, sempre trago livros a respeito disso. São histórias que sempre me atraem, porque é interessante você ver a história desses sobreviventes, o que eles passaram, qual era o objetivo das vidas deles ali, o que foi, qual o fator decisivo, né? Qual o objetivo central deles, em que eles se amarraram para sobreviver todo aquele horror. E aqui o Victor ele tem uma visão diferente de todos os livros que eu li de literatura de testemunho, por ele ser um psicólogo. Em diversos momentos ao ler esse livro, a gente percebe que o Victor era praticamente um espectador. Ele visualizava as coisas ali de forma muito diferente dos sobreviventes comuns, podemos até dizer assim. Como por exemplo o do maravilhoso Primo Levi, ou mesmo do tio Hajman, que sobreviveu a um dos piores campos de concentração, Treblinka, né? Treblinka foi um dos piores campos, morreram muita gente. Se eu não estou enganado, de acordo com o livro do tio Hajman, sobreviveram só 8 pessoas. Um período horroroso. A história aqui do Viktor Frankl, ele mostra desde da sua saída, né, até mesmo esse destino, e ao longo do percurso ali ele passou, se eu não estou enganado, passou acho que uns 3 anos aproximadamente isso no campo de concentração. Cada dia era um novo dia para sobreviver ali. A luta pelo pão, a luta pela sopa, e não é só a sopa, é a parte da sopa, né? O fundo da sopa. O que tinha mais recursos ali, que geralmente o início ali do caldeirão da sopa era algo mais ralo, mas quem estava ao final da fila recebia uma parte mais gordurosa, mais substância da sopa, porque geralmente todos os ingredientes ali eles sedimentavam, então a parte mais rica estava no fundo. Então era algo que eles esperavam. E tudo isso, todas essas nuances, esses detalhes do dia a dia do campo eram fundamentais para a sobrevivência. O próprio Victor fala muito disso, né? A sua relação com os capos,
que são as pessoas ali que meio que a polícia do campo, né, meio que organizava e que ficavam de olho nos prisioneiros ali. A forma de você se cuidar, né, da sua higiene, tudo isso, todos esses detalhes você poderia estar fazendo para sobreviver, né? Todo dia era um dia novo. O medo constante da morte e a busca, né, do sentido em si da vida, ela foi fundamental para a sobrevivência dele, né? E de outras pessoas que ele percebia ali que se você não tivesse um sentido na vida, se você não tivesse um objetivo, você não sobreviveria. É um caso que ele conta aqui bem interessante. Por exemplo, você conseguia vários cigarros, que é uma espécie de moeda de troca ali. Você tinha vários cigarros e esses cigarros você conseguia, o caso que ele conseguiu, né, ele conta esse exemplo, se você tivesse vários cigarros você conseguia várias sopas, né, trocava o cigarro por comida, e aquele prato de sopa que você conseguia, aquele cigarro que você conseguia para trocar por comida, era um dia a mais na sua vida. E até ele fala de um exemplo bem marcante, que quando ele percebia que os colegas deles ali, né, os prisioneiros, quando começava a fumar todos os cigarros deles, ele conseguia juntar, começava a fumar todos os cigarros, era sinal que ele tinha perdido o sentido da vida, que ele iria morrer, que ele se entregavam, muitos ali se cometiam suicídio, né, se jogavam nos arames farpados, nos arames do que eram eletrificados, tinha alta tensão, e muitos se juntavam, muitos davam as mãos e se jogavam sim nos arames ali das cercas, porque a dor era tão grande que eles queriam aliviar aquela dor. E aqui ele fala de tudo isso. É uma história extremamente contundente. Quem conhece de fato várias histórias a respeito desse campo de concentração, quem já é acostumado a ler livros sobre literatura de testemunho, literatura de sobreviventes do Holocausto, enfim, não vai se impactar tanto, né? Porque já de fato já se deparou com isso. Mas quem nunca leu, eu recomendo muito o Victor, porque ele traz uma linguagem extremamente acessível, né? E deslumbrante, porque ele, como um psicólogo, ele conseguia ver muito além, né? E uma coisa que mais marca aqui, né, essa questão da desumanização, uma coisa que é muito comum, foi muito comum. Eu peguei aqui até 3 livrinhos para fazer umas comparações, mostrarei a vocês. O autor, ele divide, ele distingue, né, ele distingue essa passagem ali pelo campo por 3 fases. Ele diz assim, ó: poderíamos distinguir 3 fases nas reações psicológicas dos prisioneiros. A forma como ele avalia o prisioneiro ali. Ele diz assim: antes da vida no campo de concentração, ele faz uma análise, uma perspectiva antes do campo. A fase da recepção no campo, que é extremamente traumática, é essa parte aí que desumaniza a pessoa. Inclusive o próprio Primo Levi, nesta obra que eu super indico para vocês que estão assistindo, leiam, é muito interessante. Isto, um Homem, de Primo Levi, é uma das maiores obras de literatura de testemunho de todos os tempos. Aqui o Primo Levi, ele fala de forma muito contundente, de forma bem precisa, como era a desumanização. Ele aqui não vai atacar os alemães, os nazistas, enfim. Ele vai atacar, aliás, ele vai mostrar a despersonificação da figura humana frente a todo esse horror. É espetacular esse livro. E aqui o Victor, né, ele, como eu tinha relatado antes, ele divide, né, em 3 fases. Essa fase, né, de como a sua vida antes do campo, a recepção e durante. E é bem interessante porque quando você entra a sua perspectiva, né, antes do campo, é algo que você não vai verificar, pensar naquele horror. Então ele faz essas comparações. Mas ao chegar naquele portal lá, naquela entrada de Auschwitz, onde tem aquela coisa horrorosa que o trabalho liberta, ele começa começa todo o ritual, né, de descaracterização da figura humana. Um exemplo: você chega lá,
perde sua identidade, né? Ninguém chama mais você pelo seu nome, você recebe um número, uma serial, né? Um serial, você recebe um número. Então, a partir de agora, você é conhecido através de um número. Segundo, você é tirado todo o pelo do seu corpo, você perde aquela fisionomia, depois é surrupiado, como dizem, né? Pegam de você, roubam de você todos os seus pertences, mas exatamente todos, suas pertences mais marcantes, como uma aliança, um pingente, uma foto, um papel, qualquer que seja. Você fica nu, literalmente nu. Ele tira todas as suas roupas, passa por um banho lá de desinfecção, que eles chamam. Então você meio que é como se fosse uma espécie de transição para dentro daquele horror. E a terceira parte, né, a terceira fase que o Viktor Frankl conta aqui é a fase de dentro do campo, de você se adaptar e de você sobreviver dia após dia com aquela questão toda daquele horror, né? Aquele constante fogo ali nos crematórios, aquela fumaça que é dia e noite em escala industrial sem parar. E o Viktor conta isso de forma bem contundente. Todos ali têm medo do crematório, né? Porque é o seguinte, quando você chega no campo, inclusive ele fala isso de uma forma muito direta, quando você chega, por exemplo, o grupo dele que veio dentro de um comboio, né, dentro de um trem e de gado, né, praticamente, chegou ali e foi destituído tudo deles. Metades eles botam, por exemplo, um pessoal para a esquerda, outros para a direita. Todas as pessoas ali que estão na esquerda foram diretamente para as câmaras de gás e depois para os crematórios. As pessoas que ficaram na direita ali, que são as pessoas que os nazistas consideravam aptos para todo o trabalho, todo aquele trabalho, né, e toda aquela escravidão, vão sobreviver. Mas sobreviver a que custo, né? Vão sobreviver até quando? E aí o Viktor Frankl tem todo esse discurso aí de dia após dia, de você pegar as nuances ali, as características, as coisinhas do dia a dia e tentar sobreviver, né? Como eu já tinha relatado anteriormente. Mas o ponto fundamental de tudo isso é a resiliência, é o dia a dia, claro, mas o ponto fundamental de tudo é o sentido da vida. Qual o sentido da vida? Se você não tiver um sentido, por exemplo, naquele horror todo, se você não tivesse um sentido na vida, um propósito na vida, um objetivo na vida, qual era o seu... por que você teria que ficar ali? E ele pensava muito na esposa, pensava muito em uma vida após ali, né? E era isso que ele e muitos ali se agarravam com unhas e dentes, porque era uma das coisas mais... você não tinha mais, você perdeu tudo, você foi destituído de tudo. Então, é isso que você tinha que se agarrar. Esse livro, ele é dividido em duas partes, né? Essa primeira parte conta essa história, né, bem marcante, bem dolorosa, do Viktor Frankl. E a segunda parte, a parte da loboterapia. Inclusive esse livro vai me render 2 vídeos. Esse, que eu conto um pouco dessa história, né, do Viktor, a experiência dele ali. E depois a gente conversa sobre essa logoterapia, que eu preciso estudar mais um pouco, e a gente discutir essa questão do sentido da vida, que tem tudo a ver com essa logoterapia. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês são esses livros, né? Como eu já mostrei o Primo Levi, tem esse aqui, né? O Tio Rajman, como eu tinha dito, foi um dos sobreviventes do Treblinka, um dos campos mais horríveis, né? Sobreviveram poucas pessoas, mas esse livro aqui ele traz um ponto, uma interseção muito grande com esse. Aqui, o Viktor ele tem uma visão bem diferente de todos os livros que eu li de literatura de testemunho. Ele tem um olhar mais sensível, né, um olhar mais humano, mas a gente vê muita coisa em comum, né, todos esses livros aqui, tanto do Tio Rajman como do Todov também, que esse aqui também foi em Auschwitz, esse também foi em Auschwitz. É a questão do objetivo da vida, né? E também aqui, além desse objetivo da vida, você ter artimanhas,
como o Victor mesmo viu, né, e observou ali em todos os seus colegas ali, a artimanha, né, de você tentar driblar diariamente a morte através de conseguir um pão a mais, um prato de sopa a mais, ou mesmo ter uma amizade com o capo, o guarda ali, né? É você ter toda essa jogada para tentar sobreviver dia após dia. E esses 3 livros têm bem comuns com isso. Diferentemente de todos esses aqui, que eu achei bem parecido com a questão do Viktor Frankl, a perspectiva, né, a visão também do Primo Levi é uma visão muito sensível também. Ele mostra essa questão da humanidade, da despersonificação, da descaracterização da figura humana. Mas o Viktor Frankl, diferente de todos esses aqui que eu mostrei, ele tem essa visão mais sensível ao olhar a humanidade, né? Além de tudo isso, de tudo que ele passou, né, ele é muito espectador de todo aquele horror e dos colegas dele ali, né? Dia após dia ele percebendo o quanto determinadas coisas podem fazer mal. Um exemplo que ele dá aqui, a questão, se você já está tão adaptado àquele lugar, você não pode estar pensando em comida. Isso fisiologicamente pode ser ruim, né, para o seu organismo. E são essas nuances que o Viktor Frankl traz, que a gente vai captando e torna-se um livro brilhante, né? É um livro que mostra muito a adaptação do ser humano a coisas horrorosas, a coisas terríveis. A gente pode até trazer para os dias atuais, nessa pandemia que estamos vivendo, né? Desse problema com esse vírus, e o quanto a gente está se adaptando a todo esse horror, né? O organismo, o ser humano se adapta muito a tudo isso. É interessante que quando ele entra ali, ele começa a perceber o quanto o ser humano não vai sobreviver àquilo, né? Mas depois ele muda o conceito. Inclusive ele até no início do livro ele diz, quem tem um conhecimento médico vai perceber claramente que tudo aquilo vai ser quebrado, né? Aquelas teorias. Um exemplo, a questão do sono, né? Quanto tempo as pessoas conseguem viver sem dormir? E aqui ele fala que as pessoas se privavam muito do sono, passavam dias e dias sem dormir, dias e dias sem se alimentar de forma correta. E tem muita gente que sobreviveu. Um exemplo dele, né? Sobreviveu todo aquele horror, as doenças, né? As doenças infecto-contagiosas, lugares super abarrotados. Então, é essa história que vocês vão encontrar aqui, uma história extremamente contundente, uma história de superação, uma história que nos ensina sobre a busca de um sentido na vida. Se você não tiver um sentido na vida, um objetivo na vida, do que adianta viver, né? Ele fala tudo isso. É um livro bem interessante, um livro que mexe muito. Em alguns pontos parece um livro de autoajuda, mas é a história dele. Ele, como psicólogo, ele transformou essa história dele em uma história de ajuda, né, às pessoas. E vocês vão ver isso aqui claramente. E é isso. Se você já leu esse livro, comenta aqui comigo. Depois vocês verão outros vídeos aqui a respeito desse livro, sobre outras partes dele. E esse é mais um vídeo aqui. É o 13º livro que eu estou lendo agora nesse desafio 30x30. Esse mês todinho de junho. Vocês vão acompanhar aí vídeos todos os dias, porque eu estou lendo um livro por dia durante 30 dias. E eu quero agradecer muito esse livro, esse presente que eu recebi da Deneuda, né? A Deneuda me enviou esse livro. Ontem mesmo chegou esse livro aqui em casa e eu já escolhi ele para fazer esse vídeo para vocês, porque é um livro que muitos me pedem, né? Como eu leio muito literatura de testemunho e trago sempre esses assuntos, é um livro que estava me faltando na coleção. Então, Deneuda, muito obrigado. Muito obrigado, gostei demais desse livro. É um livro que eu indico para todo mundo. E se você quer adquirir esse livro, aqui embaixo eu vou deixar o link da Amazon. Se você adquirir através desse link, me ajuda bastante, tá bom? E é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, já para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais!